Olha, a gente está recebendo aqui a Thaís Isidro. A Thaís é lá do município de Capivari de Baixo e vice-presidente da Ampara. O que é Ampara? É a Associação Amigos Pais e Rede de Apoio de Pais Autistas. Inclusive, a semana nós tivemos aqui com o Marcelo Muraro, ele até falou que final de semana teria um evento lá no município de Capivari de Baixo, exatamente para levantar recursos e estruturar essa associação. E a gente sabe como é importante uma entidade, quando é formada no município, para atender tanto a criança que tem o autismo, né, o espectro autista, quanto os pais também que convivem com aquela criança no dia a dia, que muitas vezes enfrentam até problemas junto à sociedade. E a Thaís está conosco exatamente para falar um pouquinho sobre isso. Quero mandar um abraço para a Morgana. A Morgana é a presidente, né? Da associação. Mesmo. A Morgana também, que é a presidente, minha amiga. Um beijo, Morgana, que eu sei que ela tá ligadinha. Bom, Thaís, me diz uma coisa. Primeiro, como é que é essa associação? Ela não está formada ainda? Está se formando? Como é que estão os passos para a formação da Ampara? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar de algo tão importante para a sociedade, como é dar suporte aos autistas e aos familiares de autistas, né? Uhum. A associação, ela ainda está na fase de desenvolvimento. A gente está esperando o CNPJ oficial sair, já foi feita toda a parte de documentação, só que tem um trâmite, né? Então, a gente está esperando aí a liberação do CNPJ, mas ela já está bem estruturada, a equipe já está formada, a gente já tem vários projetos que em breve a gente vai estar apresentando para a sociedade. Uhum. O que quando você quando diz aqui, por exemplo, né, para dar apoio aos pais e às pessoas com espectro autista, o que significa, que tipo de apoio a Ampara pretende dar a partir do momento que ela entrar em funcionamento? Então, o primeiro apoio seria a troca de experiência e a inclusão dos pais. A gente percebe, principalmente quando a gente convive com os pais de autistas, que existe uma exclusão dessa família da sociedade, de eventos, muitas vezes, porque ainda, apesar de estar sendo amplamente divulgado a causa autista, a gente percebe que a sociedade muitas vezes ainda não está preparada para receber nessa família. Então, acaba meio que ela fica excluída de muitas situações. Então, a gente percebe que também não tem um protocolo padrão, muitas vezes em atendimento, em hospital ainda. Os tipos de tratamento, muitas vezes eles são adequados para uma criança, mas não funcionam para outra. Às vezes o que não funciona para um, funciona para outro. Então, esse primeiro momento a gente quer dar apoio para essa família, fazendo uma troca de experiência, contando aquilo que está funcionando, o que foi descoberto. Olha, na minha casa isso está dando certo, eu tentei por um caminho diferente e estou tendo tal resultado. Então, esse acolhimento, passando para eles também a troca de experiência dos caminhos que foram percorridos para, às vezes, alcançar alguns direitos. Porque a gente sabe que ainda, apesar de ter muitos direitos, ter eles na prática ainda assim é difícil. Então, a gente quer fazer essa troca de experiência, dar esse suporte, dar suporte jurídico, suporte terapêutico, né, facilitar o acesso dessas pessoas à informação de quais recursos a sociedade disponibiliza para essas famílias, para essas crianças. Então, nesse primeiro momento seria isso. Num segundo momento, a gente, claro que sonha grande, a gente sonha em poder ofertar tratamentos gratuitos, né, terapêuticos para essas crianças, para essa família, dando suporte psicológico, enfim, e com todas as técnicas que podem facilitar o desenvolvimento dessas crianças. Vocês têm algum levantamento quantos autistas tem no município de Capivari de Baixo? A gente não tem um dado específico, porque o que a gente levantou é que tem muita criança ainda sem um diagnóstico fechado. Então, quando não tem um diagnóstico fechado, isso não entra, vamos dizer, na tabulação. Mas o que se estima, pelo que a gente conversou e pelo que já tem tabulado, em média aí a gente tem aproximadamente quase 200 crianças com autismo, tá? Esse número não é exato, volto a dizer, né? Ela é uma estimativa. A gente tem um número muito inferior a isso que recebe tratamento e apoio hoje, mas a gente, pelo convívio entre os pais, professores, a gente percebe que tem um número muito maior. E uma das nossas lutas vai ser pelo diagnóstico, porque a gente entende que quando tem um diagnóstico, começa uma nova história, porque aí tu começa a ter um caminho a seguir, né? Agora, é um projeto interessante, importante, que eu acho que é uma causa que todos devem abraçar. E num momento como esse não se pode ter divisão, mas sim todos abraçarem. Você já tem um local adequado onde vão poder se reunir com os pais, né? Vocês mesmos, né? Nesse projeto? Hoje a gente tem se reunido nas próprias casas.
Um dos, vamos dizer, dos passos iniciais do Ampara, porque ela já é uma associação que já tem em algumas cidades aqui da região, o que acontece? A gente começa inicialmente na casa desses pais e futuramente a gente pretende ter uma instalação própria, onde vai ter salas adaptadas para receber essas crianças. A gente fez algumas visitas não só na Ampara, mas a outras associações também. Tivemos já na Casa do Autista, pegando referência daquilo que pode ser criado dentro das possibilidades dos nossos recursos. Então, por isso que é muito importante a gente estar divulgando a causa, estar divulgando a associação, para que a população também abrace isso e possa lá no futuro estar ajudando a gente com recursos para a gente poder estar ofertando esses espaços. Agora, Thaís, a gente sabe também que tem muitas crianças aí que os pais às vezes não conseguem comprar o medicamento e às vezes tem uma dificuldade muito grande até conseguir pelo seu município. Vocês vão amparar também essas pessoas? Isso, aí se enquadra naquilo ali que eu falei de ajudar eles a encontrar o caminho, né? Dar essa assessoria jurídica, né? Saber onde procurar, quais são os seus direitos, buscar parcerias com advogados que se disponibilizem a doar o seu tempo, às vezes uma hora de trabalho para poder orientar esses pais, dar andamento no recurso. Também tem a parte pública que facilita muito, mas a gente precisa estar ensinando eles os caminhos. Quando você fala nisso, que muitos não conhecem, o direito seria exatamente isso? A questão não só do medicamento, mas o que mais, assim, de uma forma resumida, que tipo de direito ele tem que hoje muitas vezes não é do conhecimento da própria família? A gente tem... Quando a gente pensa no espectro autista, a gente percebe que tem direito sobre medicamento, tratamento, direito preferencial, né, atendimento adequado em hospital, a questão da educação. E o que a gente vê é que na prática isso não acontece. Ou quando acontece, não é na sua totalidade. E aí os pais, a gente vê muito em redes sociais, você já deve ter acompanhado muito isso, de pai dizendo, poxa, meu filho está lá, precisa de um professor 2, não tem, a escola não quer aceitar o meu filho, já tem criança demais que precisa de suporte, né? Então a gente entende que apesar de ter o direito, às vezes para ele ser garantido a gente precisa fazer a exigência desse direito, né? Então precisa desse suporte, desse amparo jurídico. Thaís, eu também, foi domingo, eu acho que eu acompanhei na TV Cultura, um espaço que tem, não sei se é no Paraná ou em São Paulo, que é onde essas crianças com autismo, eles fazem um trabalho, né? A PAI já faz isso com animais, com cavalos, né? E agora o autismo também acalma eles, tranquiliza muitos eles numa fazenda, não sei se é São Paulo ou no Paraná. Se procurar lá você vai achar. E estão achando que é um outro remédio também para o autismo. Se por acaso isso mesmo acontecer, vocês pretendem também implantar no município de Capivari de Baixo? A gente já levantou alguns possíveis parceiros, né, que já fazem um trabalho com animais, principalmente com cavalos, e a gente pretende sim buscar essas parcerias para estar ajudando. A gente entende que é aquilo que eu falei ali no começo, né? Não existe uma receita de bolo para ajudar, infelizmente. Não vou ter que fazer isso, vou ter esse resultado. Mas tudo aquilo que a gente ouvir, que a gente verificar que realmente vai fazer diferença para essas crianças, para essas famílias, a gente vai estar em busca sim. O ano passado eu tive em Balneário Camboriú com meu esposo, a gente foi visitar os programas sociais de lá e na época ainda estava em desenvolvimento a Casa do Autista, né? Ainda não estava de portas abertas, então a gente conheceu o projeto ainda ali em desenvolvimento. E foi muito gratificante ver que eles se preocuparam com essa diversificação, vamos dizer assim. Não sei se usei a palavra certa, se eu errei aí me perdoe. Mas o que acontece? Tem criança, por exemplo, que um som acalma, que uma textura acalma, que uma cor acalma. Né? Então eles se prepararam com vários ambientes para que cada criança encontrasse ali o seu ponto de equilíbrio, aonde vai conseguir regular a sua emoção, né? Vai se acalmar. Então a gente percebe tem umas áreas lá muito, muito interessantes que tem a parte da cromoterapia, das cores, enfim, e isso ajuda uns e outros não. Então, tem vários caminhos. E a gente quer percorrer o máximo possível desses caminhos para estar ajudando. Para a gente fechar a entrevista, tem uma coisa que a gente percebe que muitas pessoas não sabem que têm autismo e acaba descobrindo, a gente tem visto isso no Brasil todo, né? Essa questão. Tem alguma forma, por exemplo, depois a própria associação de ajudar a sociedade a detectar pessoas que têm um espectro autista? Tem alguma forma, se depois de detectar, de ajudar a comunidade ou não?
Sim, aí seria a parte de diagnóstico, Exatamente. né? Hoje tem profissionais especializados na área de diagnóstico. A gente sabe que tem muitos neuros, enfim, tem vários caminhos, vários testes que a gente aplica para chegar ao diagnóstico. Sempre falo que o pessoal, hoje em dia, né, todo mundo se diagnostica pela internet. Então, o ideal é procurar, né? É verdade. Um profissional capacitado, adequado, porque um diagnóstico, gente, ele abre um leque de possibilidades, né? Às vezes a pessoa sofre, eu sou ansioso, eu tenho um TDAH, e às vezes não é nada daquilo ali, é outro, né? Outro caminho, vai ter outra solução, outra alternativa, né? Outro método para facilitar a vida. Então, a gente sempre vai estar orientando os melhores profissionais, aqueles também que se dispuseram a nos ajudar, né? Que vão estar com a gente nessa jornada, porque a gente entende que o diagnóstico ele é primordial, seja na fase da infância, seja na fase adulta. E agora, final de semana, qual é o evento que vai ter ali que a gente... Final de semana. Isso. Quando é que vai ser? Amanhã? Vai ser nesse sábado, a partir das 9h30 da manhã. A gente quer convidar toda a comunidade, né? Tubarão, Capivari de Baixo, todo mundo que está nos ouvindo, a vir conhecer um pouquinho da nossa associação. A gente vai estar em frente ao ginásio, bem no centro de Capivari. A gente vai estar ali com piscina de bolinha, cama elástica, uma área de pintura para as crianças. E a gente vai estar falando, levando informação sobre o autismo, né? Porque a gente entende que a informação facilita a vida das pessoas, né? Abre caminhos. Então a gente vai estar ali, quem puder ir lá, conhecer o nosso trabalho. A gente vai estar vendendo docinhos também para já estar levantando algum tipo de fundo, né, nessa fase inicial do projeto. Então a gente convida toda a sociedade para estar indo lá, conhecer e também trocar experiências, né? Qual o horário? A gente vai estar das 9h30 às 2h da tarde. Vai ser no sábado? Até amanhã. Sábado agora, isso mesmo. Amanhã? Amanhã. Amanhã. Das 9h30 às 14h. Às 14 horas. Tempo amanhã é bom. Vai ser bom amanhã. Então tá bom, em frente ao ginásio lá em Capivari de Baixo. Lá em Capivari de Baixo, tá todo mundo convidado. Então tá bom. Thaís, querida, obrigada, tá? Eu que agradeço. Valeu, sucesso. E parabéns aí pelo trabalho, tomara que dê certo para que projeto vocês possam ajudar. E para dar certo, todos têm que abraçar esse projeto, Isso aí, é um projeto para todos nós. Para todos nós, verdade. Bom final de semana. Tá, e essa então é a Thaís Isidro, ela que é vice-presidente da Ampara, Associação Amigos, Pais e Rede de Apoio de Pais Autistas lá do município.